E aí, tá tudo bem com você? Tá gostando do nosso fórum? Então vamos dar continuidade com mais um painel de um setor super importante, que é o setor do agronegócio. E para compor este painel sobre um setor tão importante na economia do Estado, nós vamos falar com o homem do Fiagro, nós vamos falar com o autor de várias leis. Ele foi secretário da Habitação, ele foi secretário da Agricultura, na Câmara preside à frente da economia verde e à frente do setor sucroenergético. Tema interessante, hein? Vamos falar com o senhor Arnaldo Jardim, deputado federal por São Paulo. Doutor Arnaldo, a palavra é do senhor. Amigos e amigas que estão participando do FOPA, é muito importante ter um espaço como esse, que tem uma qualidade excepcional nas pessoas que aqui estão, que tem o talento de organização desse grande construtor de pontes, que é o nosso querido Agostinho Turbian. Dando um grande abraço no Agostinho, saúdo o Gilberto, saúdo toda a equipe de organização, que é realmente de qualidade e que a todos nós anima. Quero agradecer o prefeito anfitrião, Orlando Mourão, não só o prefeito de São Bernardo, mas um líder político paulista, uma referência para a boa gestão pública, para a boa administração. Quero dizer da alegria de estar ao lado de tantos palestrantes, pessoas que conosco participam desse momento de repensar São Paulo e o futuro do nosso Estado. Saúdo a todos na figura do nosso querido Dr. Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República, ministro da Indústria, Comércio e da Indústria, Serviço, Comércio Exterior. Mas, acima de tudo, o Dr. Geraldo Alckmin, paulista de 4 costados e que sempre esteve conosco. Nos outros FOPA, sempre esteve aqui conosco o doutor Geraldo, à luz da sua experiência. Me convidam a falar sobre agricultura, e eu faço isso com muita alegria. Primeiro, porque o Estado de São Paulo, embora seja um Estado industrial, de serviços, o Estado de São Paulo tem uma fantástica tradição agrícola. No período todo que nós vivemos no nosso país, foi em São Paulo que um grande saldo de qualidade ocorre quando passam a vir aqui os migrantes, particularmente no início de 1900, que buscam dar um salto de qualidade naquilo que eram as relações de trabalho. Nós não nos esquecemos do período que ali nascia do café, mas ainda com uma base de mão de obra escravocrata que nos envergonha, o escravagismo que existiu durante um período. Isso tudo foi superado com a vinda de imigrantes das mais variadas nacionalidades. Num primeiro momento, muito do contingente europeu. Num segundo momento, de países árabes. Um pouco da Ásia no momento seguinte, fazendo de São Paulo esse formidável caldeirão de raças e de credos, todos irmanados sob o signo do trabalho. Mas foi aqui que foram lançadas as bases da agricultura moderna, que depois se espalhou pelo Brasil. E a agricultura que aqui em São Paulo prosperou é a agricultura que abriu caminho para a industrialização. Foi o grande capital vindo particularmente a partir da lavoura cafeeira e lastreou toda a agroindústria que vem na sequência. Eu não me canso de lembrar que lá na nossa cidade, Espírito Santo do Pinhal, lá na nossa Pinhal, de tanta tradição cafeeira, como é aquele circuito do seu entorno, Caconde, Divinolândia, São Sebastião da Grama, até chegar no meu canto, lá da minha Altinópolis, em direção, minha cidade natal, em direção à Franca, olhando para aquilo que é também o vigor que tem a lavoura cafeeira lá no sul de Minas Gerais. Por exemplo, lá em Pinhal, é que nós temos a Pinhalense e a Paline Alpa, as duas. São equipamentos para o processo todo de beneficiamento e processamento do café. Se formos um pouco mais adiante, olhando nos eixos da Anhanguera, tá certo? Que era uma linha que tinha muita coincidência com a linha de ferro da Mogiana, tá certo? Nós vemos lá Guará, onde tivemos um polo ao lado de Ituverava, onde tive o privilégio de viver também, do algodão. E lá continua a Busa,
a maior fábrica de fabricantes de equipamento para processar o algodão, porque a lavoura vai confirmando novos territórios, vai mudando os seus locais, mas aquilo que ela laceou de indústria lá fica. E essa mesma alavancagem que a agricultura deu na indústria, deu na cultura. Foi exatamente o acúmulo de capital que faz com que surja o Teatro Dom Pedro II, lá em Ribeirão Preto, com que surja o Teatro Avenida, em Pinhal, que eu mencionei, ou Carlos Gomes, em Campinas. Então, foi o agro que deu esse horizonte. E é a partir do agro, para, num primeiro momento, escoar a produção em direção a Santos, que vem a Sorocabana, que vem a Mogiana, como eu mencionei, os eixos das estradas de ferro. Estou contando tudo isso, meu caro Agostinho, prezado Orlando Morano, participantes do FOPA, para dizer que agro significa abrir horizontes, agro significa trazer na sua esteira a agroindústria. Mas São Paulo é forte na agricultura. É forte na agricultura porque é o maior produtor de açúcar e etanol do Brasil, é o maior produtor de suco de laranja do Brasil, é o maior produtor de borracha do Brasil, para mencionar algumas culturas que são destaque no estado de São Paulo. Nós temos uma grande produção de celulose no nosso estado de São Paulo, com vastas florestas plantadas. Nós temos aqui no nosso estado de São Paulo uma crescente retomada da produção de grãos, e somos os maiores produtores de amendoim também do país, uma boa parte disso exportada, quer seja do polo, lá perto de Herculândia, Queiroz, quer seja no polo, na rotação da cana-de-açúcar, ali em Sertãozinho e Jabuticabal, a nossa capital do amendoim. Por isso tudo que o estado de São Paulo, isso talvez seja surpresa para alguns, sempre concorre entre os 3 maiores estados de maior produção de valor da agropecuária no nosso país, desde sempre. Por quê? Porque, embora com um território menor, nós temos aqui no estado de São Paulo, nós temos uma grande pujança, que é a pujança que vem de valor agregado. Hoje, a agricultura enfrenta desafios. E para esses desafios é que nós precisamos repensar o papel do estado de São Paulo no agro, na agroindústria e aquilo que é enfrentar as questões que hoje vão moldar as características do agro nosso, de São Paulo e do Brasil. Uma primeira questão se refere à agroindústria. Eu mencionei os polos tradicionais, daquilo que veio na esteira do café, veio na esteira dos grãos, veio na cana-de-açúcar e assim por diante. Mas eu menciono também um formidável parque ligado ao nosso setor agro de produção de equipamentos. Nós temos a Jacto, lá de Pompeia, um orgulho nacional. Nós temos a Tatu Marquesan, Antoniose e a Baldan, em Matão, para citar isso. E olha que coisa fantástica, meu caro Agostinho, Orlando Morano, nosso presidente Alckmin e toda a equipe do FOPA. Nós temos aqui um ensino técnico e tecnológico casado com esse desafio para manter a inovação tecnológica no nosso estado de São Paulo e nos equipamentos que se produzem aqui. Foi daí que surge a FATEC lá em Pompeia, inaugurada em comum acordo com a indústria de equipamentos, capitaneadas lá pela Jacto. Ou a FATEC, que agora surge em Matão, eu tive a honra disso participar muito diretamente, e nós temos lá a nossa Matão, que vai se somando para que nós possamos aí ter também a formação de mão de obra ali ligado à indústria de equipamentos. Então, São Paulo se destaca com a fabricação de implementos, equipamentos, para melhor cuidar do solo, para melhor irrigar, um novo desafio, e polos de irrigação estão se sucedendo aqui de uma forma muito positiva também. Um outro capítulo ligado ao agro é a questão da sustentabilidade. E olha que dado surpreendente. Nós temos aqui no estado de São Paulo, já ligado à questão da sustentabilidade, um compromisso que vem evoluindo ano a ano, e há 6 anos consecutivos
embora nós mantenhamos a pujança da nossa produção agropecuária, que cresce no estado de São Paulo, nós aumentamos a cobertura vegetal nativa no nosso estado de São Paulo, fruto, inclusive, do próprio setor agro, que mantendo matas ciliares, que recompondo reservas legais, fazem com que essa cobertura vegetal no estado de São Paulo avance já há 6 anos seguidos, de uma forma que deixa todos nós muito orgulhosos daquilo que fazemos. Todos nós sabemos que a sustentabilidade passa por nós termos um avanço no cumprimento pleno do Código Florestal. E o estado de São Paulo é o primeiro do país em termos de números de propriedades que já se inscreveram no Cadastro Ambiental Rural e que agora fazem o plano de regularização ambiental. E aí também somos os primeiros. A produção agropecuária, unidades de produção agropecuária, nossas regiões são conformes com o PRA, num número que se destaca em relação ao restante do país também. Não bastasse isso, nós temos aí um compromisso claro, que é um compromisso com relação à incorporação de bioinsumos, de processos biológicos, um esforço que se faz em São Paulo para que a produção do biogás possa ter, no setor agro, um forte impulso. Aquilo que eram sobras, por exemplo, da nossa indústria de esmagamento da laranja para a produção do suco, passa a ser algo utilizado na produção do biogás. Nós, que temos grande produção de proteína bovina, suína, grandes granjas também de avicultura no nosso estado de São Paulo, nós vimos cada vez mais isso poder ser normatizado com a utilização de um programa forte de geração de biogás para o nosso processo todo, que é o processo de exatamente criar o setor da energia renovável ligada ao agro. Eu não estou falando dos biocombustíveis, onde teríamos dados a apresentar. O nosso etanol, referência que é do futuro, o nosso biodiesel, temos avançado, mas estou acrescentando uma nova fonte no qual o agro vai se dizer presente, que é a produção do biogás. Não bastasse isso, na questão da sustentabilidade, normas que eu pude, como secretário, dar um impulso, o deputado Itamar seguiu isso de uma forma muito célere, ao período que foi secretário também. Na sequência, eu tive a honra de ser ali secretário do governador Alckmin, então, da agricultura, isso foi continuado, que são cuidados com relação ao trato do solo e programas específicos para a recuperação das nossas áreas de pastagens degradadas no estado de São Paulo. Mas você bem sabe, meu caro Gilberto, você que é um dos organizadores aí, ao lado do Agostinho, que no painel anterior se falou de geração de emprego, se falou exatamente da questão da alimentação. E um orgulho nosso é termos o programa, tido o programa Microbacias 3, que, ao longo da sua execução, fomentou 167 cooperativas de pequenos agricultores de agricultura familiar, quer seja para processamento do peixe, quer seja para abate de ovinos, quer seja para produção de leite, quer seja na área de produção de queijos também. E quero ressaltar um outro plano importante de São Paulo, que foi exatamente a regulamentação, legislação aprovada. Nós havíamos iniciado, o deputado Itamar conseguiu concluir isso, liderando a Assembleia, a legislação sobre produção artesanal de queijos e embutidos no estado de São Paulo, trazendo para a legalidade uma atividade e, com isso, podendo desenvolvê-la de uma forma mais extensiva. Não estou tendo tempo, porque já estou extrapolando aquele limite que vocês haviam me dado, mas gostaria muito de falar do nosso Instituto de Pesquisa. Lembrar o Instituto Biológico, lembrar o nosso Instituto da Pesca, lembrar o nosso Instituto de Zootecnia, lembrar o nosso Instituto de Economia Agrícola e o nosso IAC de Campinas. Foi desses institutos que surgiram boa parte daquilo que são novas variedades de cultivo, na área da cana, na área do feijão, nas diversas culturas
que tiveram desenvolvimento nessas instituições de ensino. Dizer que elas se somam às 5 unidades da Embrapa que nós temos no estado de São Paulo. E imagine o meu orgulho de poder ter proposto isso. E satisfação maior da nossa bancada de deputados federais ter aceito destinar recursos do orçamento pela primeira vez da nossa bancada às unidades da Embrapa no estado de São Paulo. E depois, acolhidos pela ministra, então, Tereza Cristina, uma proposta nossa que constituiu o hub tecnológico. Com a presença da FAESP, Tirso Meirelles se envolveu diretamente nisso, junto conosco, com a presença dos nossos institutos de pesquisas, nossas unidades de Embrapa, um hub tecnológico que reúne também instituições de pesquisa, como a nossa Exalc, as nossas universidades, a USP, a Unicamp, que tem unidades e cursos destinados ao setor para, numa sinergia, ter como tema o agrodigital, ou seja, São Paulo que mudou a forma de produzir, São Paulo que o agro impulsionou a sua industrialização, que abriu vertentes com as ferrovias que foram instaladas, é São Paulo também que tem tudo para liderar o novo passo do agro digital, do agro que tem novas formas de negociação. Não dá para falar mais, já estou usando esse artifício para estender mais meu tempo aí, Gilberto, mas concluo falando que é também em São Paulo que, no âmbito da Bolsa de Valores da B3, se processam as operações, por exemplo, dos fiagros. Eu tive o privilégio de ser autor dessa nova modalidade. Hoje são 44 fiagros inscritos na B3, negociando bilhões de reais, fontes alternativas de financiamento para o nosso setor agro. O nosso agro de São Paulo, portanto, continua vanguardeiro no país, criando referência, um compromisso claro em integrar a corrente. Aqui cabe o grande produtor com o médio, com o pequeno, não num clima de disputa, mas de harmonia e de funções complementares. Aqui cabe um agro que se integra à indústria, que dinamiza o setor de serviços de São Paulo e do jeito que foi em décadas anteriores. O agro, impulsionador do desenvolvimento de São Paulo, o agro também está se qualificando cada vez mais. E eu acho que está preparado para ser inovador, sustentável ambientalmente e avançar para o agro digital. É São Paulo tendo no agro um apoio para o seu desenvolvimento e é São Paulo, com isso, continuando a impulsionar o desenvolvimento do país. Muito obrigado pela oportunidade. Boa FOPA para todos nós. Pensar São Paulo do futuro é aquilo que se faz.